Meus caríssimos, saudações a todos aqueles que participam mais uma vez dessa série Registros sobre Registros, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Meu agradecimento aqui aos confrades e confreiras dessa entidade, bem como da Noregg do Paraná. Eu agradeço muitíssimo a todos os integrantes da Noregg Paranaense, em particular a sua diretoria hoje presidida pelo Dr. Matheus Vido da Silva. Estendo os meus cumprimentos às duas presidentes imediatamente anteriores à gestão do Dr. Matheus Vido da Silva, porque tanto a doutora Mariana Pozenato Martins quanto a doutora Mônica Dalla Vecchia mantiveram a chama dessa propagação doutrinária que hoje faz do Paraná o líder, por assim dizer, o protagonista doutrinal nessa nossa área do notariado e dos registros públicos. Bom, nós estamos cuidando de referir aqui um tema que faz uma espécie de interregno na série de registros sobre registros, nesse número 418, vamos concluir esse tema. A série vinha seguindo os vários itens do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, e eu interrompi essa sequência para tratar do tema da iniciação à teoria da relação entre a técnica e as atividades extrajudiciais, porque isso foi objeto de uma palestra que eu proferi no dia 2 de abril, no belíssimo salão plenário do Egresso Tribunal de Justiça do Paraná, a convite da EMAP e da Noregg do Paraná. Ali se proferiu, e eu estava ao lado da professora Mônica Jardim, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ali se proferiu, ou se proferiram, as aulas chamadas de aulas magnas, porque são as aulas inaugurais do curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral, que a EMAP e a Academia Paranaense de Direito Notarial, esta apoiada pela Noregg do Paraná, está realizando, está em pleno vapor no estado do Paraná. Bom, vamos hoje então concluir essa exposição tratando dos riscos do abuso da técnica em relação às atividades extrajudiciais. Então, há uma publicação que se fez no Rio de Janeiro, em 2022, uma revista chamada Revista de Direito Privado Notarial e Registral, editada de maneira muito competente pela Noregg do Rio de Janeiro. E lá talvez se tenha feito pela primeira vez a referência ao termo transnotariado. Quase como uma recolha segmentar e especializada para as notas do que é o transhumanismo. Ou seja, é um transplante de algumas teses do transhumanismo para dentro do âmbito notarial. Transnotariado. Ultimamente é mesmo da ordem do dia, notarial e registral, meditar sobre essa transformação que cai no campo do transnotariado, da ideia do transnotariado, por exemplo, quanto aos efeitos do chamado centripetismo de dados. Ou seja, quer dizer, quando os dados convergem para um mecanismo centralizado que reúne indicações de todo o território nacional. Dados que se enviam a grandes aparatos tecnológicos gerenciados por entidades privadas, conhecidas com os nomes de centrais. Há quem diga, talvez aqui vá alguma impiedade, que essas centrais terão a incumbência futura de expedir a certidão de óbito do atual sistema atomizado das notas e dos registros. Pode ser. Eu penso melhor deixar ao futuro a verificação dessa prognose, sem que, no entanto, de maneira imprudente, abdiquemos dessa expectativa do que vem pela frente. E que avaliemos bem essa expectativa, esse futuro que pode prognosticar-se, à luz da experiência do passado.
experiência do passado, que revela, que testemunha a excelência do sistema notarial e registral adotado no Brasil. Bom, eu prefiro aqui, deixando o futuro de lado, dedicar-me à análise de duas situações já atuais. Primeira delas, a da técnica atuando, ainda que só em parte, com função modificativa da essência mesma da atividade extrajudicial. Então, agora, o que se quer aqui é examinar como é que a técnica modifica a própria essência, a própria natureza da atividade extrajudicial. Ela deixa de ser o que ela é para ser outra coisa. E a segunda situação que eu quero examinar é a da interferência da função técnica no âmbito da função prudencial das notas e dos registros, ou seja, é a extravasão da técnica, que tem o seu sujeito próprio, ou seja, o seu lugar próprio, que é o da razão prática, no âmbito da virtude e da arte, para avançar ao campo de outro hábito, o hábito da prudência. Com todas as modificações que acarreta essa mudança. E a isso se designa poietização notarial e registral. O que é isso de poietização? Essa palavra vem, poietização, do grego poiesis. Poiesis é o mesmo que fazer. Poiesis é o correspondente ao facere latino. Poietização significa que aquilo que não era um fazer, não era algo transcendente, de produção de artefato, se transforma nisso. Em vez de se cuidar, portanto, de uma atividade imanente, de uma operação imanente, se cuida de uma operação já produtiva. Portanto, no fundo, em rigor, essa poetização também poderia indicar-se na situação da função modificativa da essência, que foi a primeira situação que eu referi. Eu preferi destacar, porque esse destaque favorece a compreensão dos fatos. Bom, tal como eu referi, somente se dará aqui um exemplo de como o abuso da técnica pode ofender a substância, ou mais exatamente a essência da atividade. O nosso exemplo será esse o caso, a essência da atividade notarial. O que é a essência? A essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é e não outra. Se eu ofendo a essência, eu ofendo aquilo que faz com que essa coisa seja o que ela é. Ela deixa de ser aquilo que ela é. Bom, eu vou aqui, em resumo, reiterar o que eu já antecipei em Curitiba mesmo, naquele grande congresso, magnífico congresso da Anoreg do Paraná, celebrado durante a gestão da professora Mônica Dalla Vecchia. Foi, na verdade, o mais grandioso congresso de que eu tive a possibilidade de participar. E lá eu tive também a ocasião de proferir uma pequena palestra com o título As Causas da Fé Notarial. Dizendo, na oportunidade, que há, em nossos dias, uma manifesta extensão disruptiva, com que se desprezam os limites objetivos da fé notarial. E com isso se viola o princípio da imediatidade, trazendo o consequente efeito de menosprezo, de alteração do caráter latino e românico do nosso notariado. Poderia eu acrescentar latino, românico e hispânico do nosso notariado. Por isso que bem cabe falar neste passo na chamada americanização do direito extrajudicial, ou ainda em paulatina deslatinização do direito notarial, porque vai perdendo o traço de sua latinidade. E não é rara, de fato, a afirmação de que a fé notarial consista, em resumo, numa asserção daquilo que o notário viu e ouviu por seus próprios sentidos. Os latinos têm uma expressão conhecida, que se fez célebre, e todos conhecem,
de visu et audito sui sensibus, do que se vê e do que se ouve pelos seus próprios sentidos. Mas essa expressão, verdadeira, mas não completa, ela é verdadeira, mas não é completa, põe à mostra dois dos elementos da fé notarial. O da presencialidade dos fatos e o da presencialidade do notário. Há, pois, na atividade notarial, para o exercício da fé notarial, em sentido estrito, uma compresencialidade. Deve haver a presencialidade dos fatos e a presencialidade do notário que capta esses fatos e os percepciona por seus sentidos internos. E a isso deve acrescentar-se ainda a necessidade de o tabelião captar sensorialmente e percepcionar, como eu disse, o fato sensível. Não basta estar presente, por exemplo, não basta um tabelião estar desacordado no local em que o fato se passa. Porque o fato sensível é o conteúdo, é o que se chama de fides materialis, é a fé material de seu testemunho, de sua atestação qualificada, como disse Eduardo Couturi. E se nós aqui invocarmos a autoridade de Nunes, Rafael Nunes Lagos, vamos lembrar que o princípio notarial da imediação, dessa presença imediata, ou seja, sem médio, do notário em relação aos fatos, exige que esses mesmos fatos se vejam pelo tabelião que os narra. Nunes disse que a vista é a única fonte de imediação. E é, portanto, ela que determina, são palavras dele, a autenticidade da conduta notarial. Ora bem, aqui vem o ponto. O uso de aparatos técnicos que separem de um lado o tabelião e de outro lado o fato sensível, ou seja, que se não houver essa compresencialidade, tabelião e fatos e tabelião, fato sensível esse que deve ser objeto de captação e de percepção notariais, isso leva, essa separação, leva à falta da possível afirmação da correspondente fé pública. O que, por evidente, molesta a essência mesma da atividade notariado. Tanto que nós consideremos esse notariado com sua fisionomia histórica, seja latina, românica e hispânica. Em resumo, sem a compresencialidade do notário e do objeto, sem a compresencialidade real do notário e do objeto, sem a compresencialidade imediata, ou seja, sem médio entre o notário e o objeto, não há fé pública notarial possível. De maneira que a ideia de realização de atividades notariais por meio de drones, por meio de transmissões eletrônicas, em que há um médio entre o notário e o fato sensível, é a mesma coisa que negar a possibilidade da fé notarial. Bom, no curso aqui destas nossas disposições, desde a primeira, eu tenho procurado lembrar que há duas funções nas atividades notariais e registrais. Uma função é a de sinalizar, literalizar, textualizar, documentar. Portanto, é uma função documentária, que os autores, aqui bastaria referir Nunes Lagos e, mais recentemente, Valiete e Antônio Rodrigues Adrados, chamam de dictum. Dictum. Essa documentação, textualização, literalização, sinalização, enfim, expressão objetiva, exterior, em artefato. A outra função é a de adequação do fato ou negócio jurídico, então, para manter o paralelismo com a palavra dictum, aqui falamos em actum, e essa adequação do fato é a função prudencial, também chamada função qualificadora. A outra, a função técnica. Então, documentar, textualizar, literalizar, sinalizar, função técnica. Mas
adequar o fato, compreendê-lo, interpretá-lo, interpretar a vontade dos clientes. Isso é função prudencial. Como também deixamos dito, ao passo em que a função técnica é transcendente e diz respeito à produção de um artefato e visa útil, interessando, pois, a virtude da arte, já a função prudencial é imanente e tem por objetivo alguma determinação do justo, é dizer, alguma determinação do bem jurídico, do bem honesto e não do bem útil. Bem jurídico, bem honesto, que se especializa, no caso das notas e dos registros públicos, como segurança jurídica, que eu procurei sintetizar, sumariar numa fórmula bastante resumida, que me pareceu bem, dizendo como firme estado jurídico das coisas. Segurança jurídica é isso, firme estado jurídico das coisas. Até utilizei aqui enfim, espelhei aqui numa expressão em latim, firmitas iuriditi status rerum, a firme situação jurídica das coisas. Ora, o fenômeno da poetização notarial e registral, que consiste, portanto, como já vimos, no desbordamento da função técnica, que passa a interferir no âmbito da função qualificadora, põe à mostra que a técnica deixou de ser meio para ser fim. Ou seja, em vez de a técnica servir à qualificação, a técnica serve-se dela, invadindo a esfera, pois, de outra função, com um fim diferente do útil, que é a função qualificadora, que visa ao bem honesto, que visa ao bem jurídico, e que é objeto de uma outra virtude, não da virtude da arte, mas de uma virtude superior, da virtude cardeal da prudência. Bom, é preciso, então, assinalar, e já vamos caminhando para o remate dessa nossa exposição, que a extrapolação funcional de que estamos cuidando produz também um outro efeito, o efeito de perdimento da profissionalidade jurídica. Ora, o profissional do direito, aliás, a nossa Lei 8.935 refere-se ao profissional do direito. O profissional do direito é aquele que exerce uma arte liberal. É aquele que tem como própria a exercitação liberal dos ofícios jurídicos. Esse é o profissional do direito, no sentido amplo. Esse perdimento da profissionalidade jurídica, ao fundo, também implica uma despersonalização. Ou seja, o notário registrador, com essa extrapolação funcional da técnica, vai perdendo o seu caráter de profissional do direito, ou seja, vai deixando de exercer a arte liberal para exercer uma arte servil, e isso também o despersonaliza. Por quê? Porque, se pensarmos bem, a alma, essa expressão, aliás, é de valer, a alma do notariado, e podemos falar o mesmo dos registros, a alma do notariado é o notário. A alma dos registros é o registrador, porque são eles os detentores da competência para exarar, para a dação da fé pública. Então, eles se despersonalizam. Se o uso dos aparatos tecnológicos é, sem dúvida, devemos reconhecer isto, de grande relevo para a economia nos processos que instrumentem a qualificação notarial registral, coisa muito diversa é que esses aparatos se voltem a atender aos interesses da própria técnica e não aos interesses, no nosso caso, das notas e dos registros. Bom, há só a conjectura, que é de algum modo trágica, não é? De as chamadas impropriamente inteligências artificiais substituírem de fato os juízos humanos da prudência nas áreas dos tabelionatos e dos registros, esconde muito mal. Esconde muito mal, primeiro, o prognóstico da desnecessidade de notários e registradores. Eles acabam sendo desnecessários, porque essas inteligências artificiais tenderão a substituí-los. E, igualmente,
escondem mal o adivinhável predomínio da versão contemporânea da Golden Rule, que eu mencionei as exposições atrás, ou seja, a regra de ouro. Então, essa Golden Rule, na expressão do Vivek Ramaswamy, significa que quem tem ouro domina as regras. E aqui, quem dominar a programação da inteligência artificial dominará as notas e os registros. Para não dizer que dominará os fatos, os atos e os negócios. Portanto, esse excesso, essa extrapolação, extravasão da técnica, acaba produzindo esses dois efeitos. De perdimento da profissionalidade jurídica dos notários e registradores e, ao fundo e em remate, a sua despersonalização. Juan Donoso Cortés, um conhecido pensador hispânico, de grande valor intelectual, começou um de seus memoráveis ensaios, porque tinha ensaios maravilhosos. Eu tenho as obras completas dele que foram editadas em Madrid em 1970, pela BAC, a antiga BAC, que era uma editora, me parecia muito boa, a antiga. Donoso Cortés começou um de seus memoráveis ensaios, lembrando que Pierre Proudhon escrevera, muito admirado, que em todas as questões políticas, Pierre Proudhon, sabe, era um líder socialista, um pensador socialista, dizia ele que em todas as questões políticas ele se admirava de ver que tropeçava com a teologia. Era interessante para ele, se surpreendia com isso. Donoso disse que a surpresa estava ele de verificar que o Proudhon se surpreendia com isso. Mas, enfim, pode ser que seja assim. Ou seja, pode ser que o Proudhon tenha razão. Eu até mesmo acho que ele tem razão. Mas deixemos isso de lado, suspenso. Seja ou não seja isso, ou seja que realmente em todas as questões políticas nós tropeçamos com a teologia, o fato é que eu penso que poderia encerrar esta série expositiva sobre uma iniciação, a teoria da relação entre a técnica e as atividades das instituições extrajudiciais, fazendo aqui um paralelo com uma passagem que se encontra no Novo Testamento. Na verdade, é uma passagem que está no Evangelho de São Mateus, 22, 21. E lá se lê o seguinte: dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Eu aqui, então, encerro essa exposição dizendo isso, que se dê à técnica o que é da técnica. E é muito bom, mas que se dê à qualificação jurídica o que é da qualificação. Com isso nós resolvemos o problema. O que não é possível evitar, nesse momento, é de aferir o fato de que a técnica vem extrapolando aquilo que é próprio da sua bem-vinda função, mas apenas nos limites em que cabe a ela exercitar o seu papel. Muito bem. Eu quero, então, ao encerrar essa série expositiva sobre esse assunto do relacionamento entre técnica e atividades das instituições extrajudiciais, notariado e registros públicos, agradecer mais uma vez aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, agradecer também à ANOREG do Paraná, renovando os meus cumprimentos ao doutor e seu presidente, doutor Matheus Vida da Silva, e igualmente agradecer e cumprimentar a todos aqueles que participaram dessas nossas exposições e que venham a participar delas futuramente. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir.